Nessa noite está conosco Chara Souza, confeiteira e empreendedora da área. É um prazer para a gente ter você aqui conosco nessa noite. E eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua trajetória, como você começou na confeitaria. Se apresente, fique à vontade. Primeiramente, boa noite a todos vocês, nossos telespectadores. Eu queria agradecer a oportunidade de entrevista, de estar aqui com todos vocês. E, bom, eu comecei quando eu tinha 17 anos, que era onde eu não trabalhava, não estudava, já tinha concluído meu ensino médio. E estava sem fazer nada e pensei, o que seria se eu fizesse doces, se eu trabalhasse com doces? E aí eu comecei a pesquisar no YouTube, comecei a ver videoaulas, como preparar recheio, pontos do recheio, o que eu precisava de básico e assim por diante. E eu comecei fazendo cone trufado, foi o meu primeiro produto e era o que mais vendia, né, na época. Depois disso eu comecei com coração lapidado, tamanho P, um coraçãozinho recheado, uma trufa personalizada. E eu vendia na praça da minha cidade. No início eu comecei em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. E depois eu vim para cá, para o Maranhão, depois de longos 10 meses. E depois que eu vim para cá, eu tive um choque de realidade muito grande, porque lá era uma cidade grande, eu vendia bem. Às vezes eu não vendia tudo em uma noite. E aí eu voltava para casa com os produtos e no outro dia eu terminava de vender e fazia sempre mais. Quando eu vim para cá, eu comecei trazendo copos da felicidade. E aí eu tive choque de realidade de valores dos produtos, dos insumos, né? Leite condensado, creme de leite, chocolate em pó. E a dificuldade também foi maior, porque eu não encontrava na minha cidade. Eu tinha que pesquisar por fora, em Pedreiras. Eu comprava a maioria em São Luís ou na Shopee, que é meu parceiro de milhões. E aí a gente teve que dar uma pausa por problemas pessoais, uma pausa de uns 2 anos. E esse ano retornamos com muita dedicação e sucesso. Boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar se atualmente, como que está a sua produção? Você produz só um produto, são mais? Atualmente trabalhamos com um bombom no pote de 110 ml, nos sabores brigadeirão, surpresa de uva. Inclusive, pessoal, semana que vem eu vou lançar o sabor negresco, hein? E aí também fazemos kits de presente com trufas personalizadas de coração, de flor, com recheios variados. A gente também vende brigadeiros, tanto a unidade como centos. E estamos pensando se vale a pena ou não trazer o copo da felicidade para cá novamente. Bom, a gente sabe que o processo para produzir doces, salgados, como você falou, é demorado, é trabalhoso e Sim. caro. A gente gostaria de saber qual o seu método que você utiliza para reduzir os custos de produção. Pesquisa, pessoal, muita pesquisa. No ditado popular, eu diria que pichincha. Gente, sempre compensa. A gente vai olhando o mesmo produto em várias lojas, até comparar alguns valores e ver o que vale mais a pena. Lembrando que, principalmente se tratando de embalagens, eu compro tudo pela internet e eu sempre dou uma pesquisada na quantidade, valor dos produtos e o frete, para ver se realmente vale a pena. E se valer, a gente pede uma grande quantidade. Isso vale também para alguns outros insumos, como o negresco, que eu compro também pela internet, porque na região não tem. Às vezes, utensílios também, que eu uso na confeitaria. Essa semana, inclusive, eu comprei um... Esqueci o nome do negócio, mas ele é tipo uma pistolinha que a gente pode moldar o brigadeiro. Pode colorir ele e moldar em forma de flor, coração e demais formas. Shaira, eu tenho uma amiga que ela também é confeiteira. E eu lembro, certa vez eu estava conversando com ela sobre essa disciplina contabilidade de custo. Estava falando para ela como eu estava achando assim difícil, como exigia muito da gente, muito mais do que cálculos, né? Não quando a gente entra em contabilidade, às vezes a gente acha é só cálculo. Eu me iludi, inclusive. Só que não, porque por trás do cálculo tem um porquê, tem um para quê. Para que eu estou fazendo aquele cálculo? Como eu posso utilizar? No que vai me ajudar aquele cálculo? Aí eu lembro que nesse dia eu estava conversando com ela e ela estava falando,
A parte mais fácil da confeitaria para mim é fazer doce. É desse jeito. Porque ela disse, porque eu não só faço doce, eu tenho que saber precificar meus produtos. Inclusive, ela faz um curso e ela tem algumas orientações nesse sentido. Então, ela diz, então eu estou aprendendo, porque até mão de obra eu tenho que considerar, tudo eu tenho que considerar. Então, ela falou sobre isso, né? Eu achei muito interessante que a parte mais fácil é fazer doce, que as pessoas olham para ela e acham que é só fazer doce, mas não. Ela é também um pouco contadora, porque tem que fazer todo o processo de saber controlar ali os insumos que ela utiliza, é todo o custo de produção dela para depois precificar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que tu faz esse processo, como é que você precifica os seus produtos. Gente, para deixar claro, a gente que trabalha com confeitaria, se não tivermos uma equipe qualificada, a gente é confeiteira, a gente é do marketing, é diretora de tudo. A gente faz tudo. Pelo menos eu sou assim. E aí, nessa questão da precificação, a gente pode parar para pensar que a confeitaria ela é um conjunto de várias coisas em si. E realmente a parte mais fácil é fazer os doces. Você só segue uma receita, faz no tempo certinho e ficou pronto. Você só molda ele da forma que ele requer, né? Do jeito que ele é, dependendo do produto. E aí vem a parte da precificação. No início eu tive muita dificuldade, porque eu não sabia como que eu precificar. E aí tem uma história não muito legal sobre isso, mas a gente não vai entrar em detalhes. Mas eu sofri muito para precificar meus produtos, porque além dos valores dos insumos, a gente tem que contar também com energia, gás, água e a mão de obra também, que é muito importante. Não é só porque a gente está fazendo doce, a gente não vai cobrar pela nossa mão de obra. Não é assim que funciona. E aí eu uso uma tabela. Eu não achei necessariamente que eu uso, mas eu trouxe um modelo que eu consigo explicar para vocês, que é essa aqui. Nessa primeira coluna, a gente vai colocar todos os produtos, no caso, a receita que a gente utiliza. Na segunda coluna, a gente coloca os valores de cada produto em pacote lacrado. E na terceira, a gente põe a quantidade que vem em cada embalagem, em cada produto. Na quarta coluna, a gente vai dividir o valor do a gente vai dividir o valor do produto pela quantidade que tem na embalagem. Na quinta coluna, a gente vai somar a quantidade que utilizou em cada, no caso, na receita. Quantas gramas de cada quilo do pacote. E no quinto, a gente vai ter o resultado de toda essa somatória, que é a quantidade de valor que a gente utilizou por quantidade. A gente vai ter o valor unitário do produto e a gente pode fazer a soma. Lembrando que a soma do valor do produto para o valor de venda é muito variável. A gente trabalha com variáveis nessa questão. E aí a gente faz a soma de 2 ou 3 vezes o valor unitário do produto, que foi o custo de produção. Para no final a gente ter um resultado e ter o valor de venda do produto. Eu nunca tinha visto esse modelo de tabela, né? Foi você que me apresentou, eu achei muito diferente, eu não conhecia. Essa aqui ela é simplificada, ela é mais fácil de você trabalhar do que a que eu tinha. Aí eu estava até pesquisando sobre essa questão desse uso de tabela e eu vi que está se tornando algo mais comum. Sim. As pessoas estão buscando, inclusive o próprio site do Sebrae oferece. A planilha, na minha época, não ofereciam. Mas Isso veio melhorar depois, foi começado a disponibilizar por algumas outras confeiteiras, inclusive essa aqui é de uma, que eu achei no Pinterest. Na minha época, eu tive que comprar a minha para eu poder ter acesso. E como eu não sabia precificar, eu tive quase uma semana tentando aprender. Era observar a tabela e ver como que fazia. E aí, a partir de observação, eu consegui aprender como que precificava. Pois é, eu estava pesquisando e eu vi que, na verdade, isso é algo que está se tornando comum, porque é aquela questão. Como eu posso vender um produto sem saber quanto eu tô gastando para produzir, né? Não tem como. Então, é algo que está se tornando muito importante, porque hoje a gente vê que tem muitos microempreendedores. Tem crescido muito, questão de confeitaria, a gente vê que tem crescido muito, boleiras, a gente vê que a cada vez as pessoas estão mais investindo no seu empreendimento, tentando ter essa autonomia.
E aí, para uma base do negócio, que a gente pode dizer, é a questão da precificação. Não tenho como vender um produto sem saber quanto ele me custou. Porque como eu vou precificá-lo? Então, como eu disse, eu estava pesquisando e algo está se tornando tão comum a ponto do próprio site do Sebrae estar disponibilizando um modelo para você, para tentar ajudar esses microempreendedores, esses que estão começando a entrar agora no ramo do empreendedorismo. Principalmente no empreendedorismo alimentício. Uma coisa que está se tornando justo agora, porque na época que eu comecei, lá em 2022, 2023, só quem tinha acesso a essa tabela era quem já era formado em contabilidade. Então, eles eram responsáveis para fazer a precificação dos valores, ver a quantidade de renda do mês, o que entrou, o que saiu, tudo eram eles. Até que eles começaram a disponibilizar essa tabelinha para facilitar para a gente, né? Porque não era fácil, gente, de jeito algum. Principalmente para quem não tem noção de contabilidade, porque é um processo difícil de se aprender, é tudo questão de prática. Prática leva à perfeição, então, a base de estudo de contabilidade, a gente consegue fazer uma precificação correta, um valor justo do produto, e, a partir daí, desenvolver estratégias de venda, dependendo do valor. Aí, nesse que você falou, questão, antes era só os contadores, agora não, já está sendo mais maleável, já estão disponibilizando tabelas. Eu acredito que aí entra a questão da demanda. É o que eu falei, a cada dia mais as pessoas estão com essa veia empreendedora, a cada dia mais as pessoas estão investindo, tentando abrir seu próprio negócio, né, ter essa autonomia. E aí, a gente sabe que quando se começa um negócio, normalmente a maioria não tem muitos recursos. Não. Para pagar, assim, um contador de cara. Muitos, quando começam, não têm essa possibilidade financeira. Às vezes não tem nenhum valor para o investimento em si, que foi o meu caso. Eu peguei emprestado com a minha mãe, falei, mãe, me empresta R$100 para eu começar o meu negócio. Aí ela foi, me emprestou, saí correndo no mercado. Como eu já tinha visto a receita, né, no YouTube faz todos, e aí eu acabei que fui no mercado, comprei tudo que eu precisava para aquele produto em específico, porque a fabricação dele era barata e a questão de venda, a questão do valor que a gente poderia colocar nele, era muito bom, dava um retorno ótimo. Tanto dava para pagar o que a gente tinha gasto com a produção, como também para reinvestir, para aumentar a quantidade que a gente fosse fabricando do produto em si. Mas voltando aqui para a sua tabela de precificação, você consegue com ela considerar todos os custos? Porque, como acho que você mesmo já falou, o custo não é só o leite condensado, não é só o creme de leite, vai entrar aí também a energia, vai entrar, às vezes, a água que tu paga, vai entrar o gás, vai entrar a tua própria mão de obra. Como precificar quanto custa a tua mão de obra? Na tabela que eu tinha, a gente já aprendeu que a gente junta todos esses fatores, esses conjuntos, e somando o valor de 15%. Então, vamos somar o valor do produto individual, que deu o custo da fabricação, mais 15% do que foi gasto de mão de obra, água, energia e gás. Então, no caso, em cima do valor, tu colocava 15%. Mais 15%. Para ser a tua mão de obra. Mão de obra mais os outros fatores. E tu acha que cobre, assim, no final das contas, cobre realmente o que tu ganha, dá, assim, para cobrir teu custo, ao mesmo tempo ter o teu ganho e também tem que sempre estar reinvestindo, Sim, né, sim. para manter a produção. Isso varia muito de acordo com o tamanho da produção. Eu sempre tento fazer bastante recheio em um dia. Eu tenho dia específico para produzir todos os recheios, porque não compensa estar fazendo, hoje eu vou fazer um recheio de ninho. Amanhã eu faço de brigadeiro ou de negresco, vamos supor. E não compensa. Compensa se você fizer todos em um único dia. Esse recheio não vai ser em específico só para um produto, ele vai ser dividido para 2 ou 3. E aí, fazendo a precificação, a gente soma por tudo, e aí cada produto tem um valor específico. E aí compensa, assim, em grande quantidade, em pequeno não. No caso, essa tabela, tu faz separadamente cada produto, porque são vários produtos, né? Tu disse que vende. Faz separadamente cada produto para entender o custo separadamente cada um. Porque, Sim. assim, o produto de um brigadeiro não vai ser o mesmo de um coração lapidado, né? Que tu disse que faz também, não é o mesmo. Não.
o tempo de produção varia, porque o recheio do coração lapidado, ele é menos tempo de cozimento do que o do brigadeiro, porque ele tem que ter tem o seu ponto específico para poder ser maleável para a gente poder bolear. Aí tu faz separadamente, né? Isso. Certo. Boa noite a todos. Shaira, hoje o mercado é muito competitivo em todas as áreas, né? Você poderia nos dizer como fatores externos, como a concorrência, podem afetar o teu processo de precificação? E se eu te disser que não afeta? Pelo menos não a mim. Porque assim, eu vendo aqui na faculdade, na minha cidade, eu procuro não vender tanto, porque o pessoal de lá não valoriza o esforço, dedicação e investimento que a gente tem nos nossos produtos. E aí eu procuro vender aqui, que inclusive minha clientela é bem maior aqui do que na minha cidade. Lá depende muito da data comemorativa. Aqui eu vendo os bombons de pote e atualmente os brigadeiros. Eu não faço tanta divulgação, a gente tem o Instagram da loja, que inclusive se vocês quiserem seguir, eu vou pedir para as meninas estarem disponibilizando. Eu não faço tanta divulgação, porque quem já é meu cliente sempre retorna. Na minha sala tem mais 3 meninas que também são da área da confeitaria. Uma delas começou a vender, depois que eu comecei a vender, um dia depois, para ser específica, e aí ela também vende brigadeiros. Porém, ela cobra bem mais barato. Tipo, uma caixinha, eu trouxe inclusive para servir de exemplo, eu cobro R$ 10 com 4 brigadeiros de 15 gramas cada um. Ela vende a mesma caixinha por 7. E aí, não, isso não afeta o dela sendo mais barato que o meu. Eu sempre vendo todos os meus produtos. Raramente eu volto para casa com algum. E mesmo sem divulgação, eu consigo vender tranquilamente. E o fato delas também venderem não me afeta, não afetam minhas vendas de forma alguma. Eu acredito quando ela perguntou a questão de a concorrência afetar, né? É porque, assim, normalmente em qualquer área a gente vê que há um preço de mercado. Sim. Dos doces, tu conhece, né? Citou aí, tem uma base ali de preço. E aí, às vezes, para a gente ter essa competitividade de mercado, a gente tem que avaliar, assim, o preço que está sendo vendido, Geraldo. Porque, digamos, tu falou, né? Uma colega aí vende de 10, tu vende de 20 o mesmo produto. Seria muito descabido. Sim, de certa forma. Mas isso depende dos insumos, da qualidade e do que a gente entrega, né? Eu não tenho medo de concorrência por isso. Eu já estou há 3, 4 anos no mercado. Eu sei da qualidade dos meus produtos, os produtos que eu busco utilizar em cada um deles, e isso não me traz medo. É como eu falei, apesar de eu não fazer divulgação, porque eu já tenho minha clientela fixa, eu não me preocupo se eu vou vender ou não, porque sempre vendo todos, apesar de elas também venderem. E eu ainda ajudo também, eu divulgo o serviço dela. Gente, eu não tenho no momento, mas eu tenho colegas na minha sala que também possam vender para vocês. Os produtos, inclusive, são bem parecidos aos meus e são uma delícia também. Shaira, você falou que não divulga muito o seu serviço. Eu gostaria de saber qual a sua estratégia para atrair pessoas do seu nicho que consomem o seu produto. Marketing boca a boca. O melhor que tem, pessoal. Isso aí não tem erro. Nosso Instagram não é tão ativo, não tem tantas fotos no feed, mas é o famoso marketing boca a boca. Aqui na faculdade eu tenho um cliente que nas segunda-feiras ele não vem, mas eu sempre trago, ele vem até a faculdade para comprar o bombom no pote de brigadeiro, que é o único que ele gosta. Ele tem 2 camadas de recheio. Ele conta também com cereal bol misto e morangos em cima. E a última vez que eu vendi para ele, inclusive tem mensagem dele ali. Ele falou que esse foi o melhor chocolate que ele já comeu na vida. Então, esse marketing boca a boca que ele vai fazendo para os demais colegas dele, que estão com ele naquela rodinha de conversa, já fica. Aí o pessoal, quem que vende? Tem muita gente aqui que me procura. Então, não necessariamente eu divulgo os produtos, porque eles por si só já fazem o marketing. O feedback é a melhor propaganda que tem. Sim. Quando o produto é bom, o cliente Sempre fideliza volta. mesmo. No teu caso, a gente consegue perceber que tu já tem a tua clientela ali Já fica. fechada.
No caso, como falo, né, tu não tem medo da concorrência. No caso, a qualidade do teu produto garante o retorno, garante que as pessoas vão comprar de fato. Porque assim, na questão da precificação, hoje, se você for olhar um relógio, você vai encontrar relógio realmente de todos os preços. Mas por quê? Porque existem N fatores. Às vezes o produto que é usado para fabricar um não é usado para fabricar o outro, né? Como tu falou, aí entra a questão. Eu não trabalho com qualquer insumo, não é Isso. qualquer produto que tu usa, qualquer leite condensado, qualquer chocolate, mas tu procura, né, a qualidade do teu produto, independente do preço. Então tu vende qualidade, não é só preço o Isso. teu produto. É como eu falei, a minha colega de sala, que vende brigadeiro mais em conta do que eu, ela vende por preço. No meu caso, eu vendo por valor. Porque eu levo em consideração a todo esforço, dedicação, tempo, gasto, os produtos que são de qualidade. Então, não adianta você vender mais barato por medo da concorrência e por medo de não vender seus produtos e acabar indo ali tendo prejuízo. E de certa forma está tendo prejuízo, porque a gente que é da área da confeitaria, a gente sabe o quanto é caro produzir. Não é muito barato, não é todo mundo que consegue comprar diretamente com o distribuidor, não é todo mundo que tem o MEI, então isso já são fatores que possam dificultar a nossa produção. Oi, Chay. A minha pergunta é a seguinte. Por exemplo, em épocas de Mês das Mães, Dia dos Namorados, essas datas comemorativas, as marcas e as empresas sempre tendem a fazer algum combo promocional ou algum tipo de promoção que ajudem a melhorar as vendas. Eu queria saber se tu faz algum tipo de combo ou até mesmo de promoção. Promoção é muito, muito raro eu fazer. Só quando eu realmente quero que saia um produto que já está, tipo, vamos supor, uns 4, 5 dias. Por mais que eu tenha garantias que meus produtos durem até 25 na geladeira, e aí dá sim para fazer uma promoção. Mas quando é combo, a gente sempre tem o fator de precificação, que é multiplicado por 2 ou 3. Vai de acordo do produto e com o valor da produção individual. E aí, sim, eu também faço combos. Sexta do Dia das Mães eu vou disponibilizar na quinta-feira. A gente pode multiplicar por 2, mas é muito raro a questão da promoção. Era essa outra pergunta que eu ia te fazer. Se fazer essas promoções, elas influenciam no modo que tu precifica os seus produtos. Sim, de certa forma, porque a gente não cobra tanto na questão do valor, né? Em relação ao lucro que vem. Já que ele é dividido por 3, é dividido para reinvestir, tem a reserva que a gente guarda para casos de emergência e tem o meu lucro, no caso. E aí isso pode se influenciar de alguma forma, dependendo do que eu tire somente o de reinvestir e o reserva para guardar, em caso de situação de emergência. No caso, quando tu falou que só faz promoção quando já tá vendo que tá ali mais dias do que tu gostaria, né? Digamos Isso. assim. Aí tu vê, de uma certa forma, tu acaba perdendo nessa promoção. Como é que tu faz a estratégia que tu usa com a questão do teu ganho na hora de fazer essa promoção, para tu não sair perdendo? Isso é muito relativo em relação aos produtos. Mas não é aquela promoção tipo, só porque eu quero vender, eu vou vender a preço de banana. Não funciona dessa forma. Até porque os produtos não têm tantos dias, assim, como geralmente algumas pessoas fazem. E eu não perco tanto nessa questão. É algo comedido. Tu vê que em algum momento do processo tu tem ou já teve alguma perda, até mesmo quando lá no início tu disse que não sabia precificar também, era difícil para ti, né? Tu ainda não conhecia a tabelinha. Em algum momento tu viu que houve essa perca na hora de precificar, até pela falta de conhecimento? Sim, de certa forma, sim, eu tive bastante perda. Outra perda que eu tive, mas foi meu maior aprendizado, não vendo fiado. Porque tem gente que não paga. E aí, isso me dificultou muito a questão de eu não saber precificar, a questão de eu não saber como que funcionava essa parte financeira da confeitaria. Atualmente, quando eu voltei para cá, que eu também continuei com a produção dos doces, eu tive muito gasto, principalmente por conta do choque de realidade, das pessoas colocando preço no seu produto, porque, tá muito caro.
E eu acabava perdendo venda porque o pessoal achava muito caro, eu perdi o produto se estragava. Então, a partir daí, eu decidi dar uma pausa e agora eu estou voltando de novo a fazer essas vendas. E até agora eu não tive nenhuma perda, graças a Deus. Mas eu achei interessante, tu disse, quando tu chegou do choque de realidade, tu começou a ter percas a ponto de decidir parar. Sim. Aí tu voltou agora. O que que mudou? O que que tu tá fazendo de diferente que não tá mais tendo essa perca, tá conseguindo manter agora? Conhecimento, pesquisa, o que eu falei, pichincha e o público-alvo, principalmente o público-alvo, que mudou bastante. Essa questão de ter falado de pinchicha me trouxe à mente algo interessante. Porque, assim, a contabilidade de custo, ela serve principalmente nesse processo da precificação no sentido de orientar, de ajudar a tomar decisões. Porque, às vezes, o empresário está tendo X custo e ele decide que ele quer ter 20%, digamos ali, a margem de lucro. Só que ele vai olhar o preço de mercado e ver que com aquele custo não dá para ter 20% de lucro, só dá para ter 15%. Aí é nessa hora que entra o conhecimento. O que eu posso fazer? Será que aqui os meus produtos, será que tem como eu diminuir meus custos? Será que tem como eu achar um fornecedor que vai me vender mais barato? Será que dá para fazer uma troca de marca? O que eu posso fazer para diminuir aqui meu custo para poder aumentar e ter a margem de lucro que eu desejo? É aí que entra, por isso que a gente está falando aqui dentro da contabilidade de custos sobre a precificação, porque pode parecer bobagem, mas não é. Porque se eu, como empreendedor, não precificar o meu produto direito, eu vou sair em prejuízo. Porque se eu precificar baixo demais, eu vou acabar tendo perda. Eu não vou lucrar como deveria, de repente, nem vou conseguir cobrir meus custos direito. Eu acredito, vendo aqui ao redor da faculdade, eu fico analisando, né? Que eu acho que tem pessoas que vendem ali o seu produto, lanche, e parece que, eu não sei, eu fico pensando se está tendo lucro de fato ou se está só mantendo um negócio ali com o que está entrando, só está dando para cobrir mesmo ali o custo e não está tendo um lucro de fato. Porque entra essa questão, se eu não souber precificar e eu precificar baixo demais, eu vou ter prejuízo, eu não vou ter um lucro, um ganho de verdade. Só que aí entra também, se eu precificar alto demais, acima do mercado, pode ser também que aí o produto não vá sair, né? As pessoas prefiram o outro que está mais em conta e não comprem o meu. Então, é por isso que eu vejo essa importância, né, da contabilidade de custos. Pode parecer bobagem, mas na verdade deveria ser indispensável para qualquer pessoa que deseja empreender, que deseja ter a sua produção, principalmente. É assim, a gente tem que levar em consideração que todo empreendimento tem a sua margem de precificação. E o quanto é importante, porque sem a precificação, independente do empreendimento, se é no ramo gastronômico e inúmeros outros, lojas de perfumaria, a gente sempre tem que ter a nossa precificação, até porque essa é a base de todo o processo. E aí é algo muito importante. E quando eu não sabia ainda precificar, eu tinha muitas perdas, eu ficava pensando, meu Deus, e se eu vender de tal valor? Eu vendia pelo que eu achava que o produto valia. Tipo assim, tem muita gente que fala que o cliente compra pelo que ele vê, não pelo o sabor em si. E aí eu ficava pensando, bom, meus produtos devem valer tal valor porque estão bonitos. Não sabia nem da qualidade, da procedência, mas que achava que era aquele valor. E, gente, não compensa a gente entrar no ramo do empreendedorismo e não saber por quanto a gente está vendendo aquele produto, a gente não saber como que vai funcionar a questão de conta, se vai valer a pena, se a gente não vai ficar somente com prejuízos. E a gente tem sim que saber essa parte para poder empreender. Voltando àquela questão, né, que agora tu recomeçou esse ano, né, e tá diferente, melhorou. Qual foi os meios que tu achou para de repente economizar no teu custo, conseguir ter um custo do produto para vender assim mais na base que o povo quer, né? Que o povo Sim. quer barato mesmo. Principalmente para a gente que é universitário, a gente tem que vender um produto que seja bom, barato, que dê para satisfazer o cliente, que esse é o caso do Bombom do Pote. É a base de muita pesquisa. Tem gente que fala que é bobagem. Ah, não preciso pesquisar, tem que comprar no primeiro que eu achar. Não é assim que funciona. Quanto mais você pesquisa, mais você vê as variáveis dos valores. Pode ser o mesmo produto, mas independente da loja, vai ser um valor diferente, tanto da quantidade,
do valor e do frete também. A gente tem que levar em consideração isso, porque não é só colocar o valor do produto em si, a gente também tem que calcular junto com o frete. Então, tem que calcular o todo, não só o produto. E aí, a base dessa pesquisa é muito importante. Eu consegui diminuir meus gastos por conta disso. Eu consegui comprar leite condensado e creme de leite diretamente com o fornecedor, então já variou aí, já diminui o custo de uns 70, 80 centavos. Isso pode até não parecer, mas é uma grande diferença na hora de somar, fazer a precificação. Isso funciona não. Isso a gente pode fazer com todos os produtos. Quanto mais a gente achar mais em conta a questão da rapidez de entrega também, porque a gente trabalha com tempo, não podemos ficar sem produzir, é uma produção infinita. Você começou, você não pode parar mais. Então, é muito, muito importante que a gente faça pesquisas, porque isso vai diminuir de fato os custos e também vai ajudar a gente a ter uma margem de lucro maior. Foi a pergunta anterior que tu tinha feito. Agora eu vou fazer uma pergunta assim que me veio na mente, eu sou dessas. A minha amiga, né, a Raquel, a Fátima, no início elas deram uma explicação. Eu não sei se tu estava prestando atenção, mas eu queria te perguntar hoje, né? Hoje eu acredito já adquiriu mais experiência na área, apesar de não ser contadora, né? Não ter feito o curso, mas a experiência também, acredito, da tua produção vai te trazendo muito entendimento. Com base na contabilidade de custos, vamos assim, na teoria mesmo, assim, com base no que ela disse. Qual é o teu entendimento? Tu consegue ter uma base teórica hoje? Ou tá só na experiência mesmo? Pode falar? Pode. Pode colocar o de abril também? Pode colocar o de abril? Pode. A gente fez a campanha de Páscoa, eu decidi fazer 2 semanas antes. Foi muito em cima da hora, eu tive muitas encomendas, vendi mais de 80 ovos, mesmo que tenha sido em cima da hora. E apesar de todos os gastos, todos os investimentos, a gente ainda conseguiu lucrar em torno de uns 1.600, 1.700, somente com a venda dos ovos, fora os brigadeiros e alguns bombons de pote também que a gente utilizou para venda, né? E aí, por mês, a gente tira em média de 700 a 800 reais. Isso é muito relativo de acordo com a minha produção. Não são todos os dias que eu produzo, não é toda, tipo assim, vamos supor, 5 dias na semana que eu trago para a faculdade. Porque, como eu falei, eu compro meus insumos, a maioria fora, então eu tenho que ter tem um tempo de espera para poder chegar. Às vezes, quando já está na metade do estoque, eu já peço pedido, porque até esse pedido chegar, eu já vou ter utilizado a reserva, que são, vamos supor, 50% do produto. E aí, a gente consegue, sim, apesar de não ser todos os dias de venda, consegue ter uma boa margem de lucro, apesar de todos os gastos. Eu acho que tu fugiu da minha pergunta. Me empolguei. Vou refazer a pergunta, vou te dar a oportunidade de responder de novo. Qual a tua base teórica hoje, contabilmente falando? O que a experiência te trouxe? Vou pensar na sua resposta. Acima de tudo, conhecimento, experiência. A questão do conhecimento foi algo muito difícil, porque é uma construção diária, né? Não é algo que seja rápido de um dia para o outro. E para ver de quando eu comecei para o que eu tô hoje, eu vejo assim que eu evolui muito, mesmo depois de ter apanhado muito na vida, né, em questão dessa classificação. Hoje eu consigo, sim, precificar meus produtos num valor justo e ter uma boa margem de lucro, assim. Certo. Nesse momento, para continuar a nossa conversa, eu gostaria de convidar para se juntar conosco o professor especialista Patrick Pailan. Uma grande referência na área da contabilidade, já há 8 anos exercendo a profissão, um dos proprietários do escritório União, inclusive, e diante de tanta experiência, de tanto conhecimento que você tem para nos passar, eu gostaria que nesse momento, diante de tudo que foi falado aqui pela parte da Shaira, que como ela já disse, né, ela não tem uma formação, está na base da, digamos, da raça, né, é na experiência, é na aprendizagem do dia a dia. Eu queria pedir que você, então, deixasse. Qual conselho você poderia deixar para ela, como profissional da área? Boa noite, senhores.
Podem responder agora. Professor e cameraman. Boa noite, Shaira, tudo bom? Prazer estar lhe recebendo hoje. Você e seu namorado. Prazer. Como profissional, questões de experiência e questões teóricas são coisas que às vezes têm uma certa distância ali no dia a dia. Primeiro ponto, não só para ela, mas como para todo mundo, a câmera, é a questão de visualizar as coisas. Eu acho que o mais difícil dentro de um empreendimento, qual que seja o empreendimento, é visualizar a questão do seu empreendimento. Então, eu acho que meu amor está no caminho certo nesta questão. Visualizar o seu empreendimento. Tá? Porque quando você começa algo e você não consegue olhar para ele, você vai ter muita dificuldade em mantê-lo. Então, neste ponto, a questão da planilha, a questão de saber o custo dele, o valor dele, de onde está vindo, já é um ponto muito importante. Tá? E aí, a questão de visualizar, eu falo tanto na questão de você olhar para o seu negócio como pessoas, para quem você está vendendo, tá? Como números, quanto que você está vendendo e qual é o custo de formação. Então, é o ponto mais importante, na minha percepção profissional, é olhar para o seu negócio. Porque quando você começa um negócio e não consegue olhar para ele, visualizá-lo, e não consegue saber onde você está, é muito difícil você ter uma continuidade. Talvez o primeiro momento, quando o meu amor sentiu dificuldade em continuar, talvez seja esse momento que você não conseguiu visualizar o seu negócio, não conseguiu enxergar onde que eu estou, o que eu quero, para onde que eu vou. Tá? A partir daí, a precificação é um dos pontos importantes em um nível que, primeiro, preço afeta a demanda. Então, o teu preço é um indicador de demanda, tá? Se tu aumenta, normalmente, se tu aumenta o preço, o número de pessoas que te procuram tem uma tendência a cair, tá? O preço é um fator de negociação frente a concorrentes. Então, o teu preço vai afetar a demanda e a oferta dos teus concorrentes, tá? E outra coisa, na tua área tem um ponto diferente do comércio. Assim, por exemplo, para quem trabalha com revenda de mercadoria, quem revende água, quem revende roupa, tênis, é diferente em que sentido? Primeiro ponto, na tua área, a gente consegue aplicar o custo de forma mais precisa e mais necessária. Por quê? Porque assim, quando a gente olha para o comércio, o que o comércio oferece, o que o comércio faz com relação ao custo? Ele compra um lápis por 10 centavos e aí na cabeça dele diz, vou vender o lápis por 20 centavos. Comprei por 10, vou vender por 20. Logo, eu tenho um ganho de quê? 10 centavos. Percepção normal. Tá? No teu caso, tu não compra um produto e vende o mesmo produto. Tu produz. Então, tu se comporta como indústria. Porque tu vai ter que pegar uma lata de leite condensado. Eu vou conseguir produzir quantos brigadeiros? Então, tem que pegar este custo e ratear para a quantidade de brigadeiros. E esse é um ponto complicado, esse é um momento difícil. Por exemplo, o leite condensado para ti hoje, tu consegue dizer quantos brigadeiros você consegue fazer, não consegue? Sim. Pois é, então, quando a pessoa está começando, quando você começou, você olhava para o brigadeiro e dizia assim, olhava para o leite condensado de eu vou conseguir produzir quantos, meu Deus. Não é assim? E quanto que eu vou cobrar? Isso, e aí esse é o grande ponto. E é por isso que eu falo da importância de visualizar o negócio. Porque se tu sabe quanto que tá... Eu não compro leite condensado, normalmente eu só consumo. Quando que tá uma latinha de leite condensado, desculpa. Dependendo da marca, eu utilizo da Piracanjuba, a de 395 ml, ela tá de 7,40. 7,40. Eu compro a 6,29 porque eu compro diretamente com o distribuidor. Então já temos aí uma boa... uma diminuição no valor. Uma lata tu consegue produzir quantos brigadeiros? Em torno de 10, depende muito do tamanho do brigadeiro. 10 brigadeiros. Pronto, aí eu visualizar o negócio é ver isso, olha. É R$7, 10 brigadeiros. Então já tem que pegar os 7 e ratear por 10 brigadeiros. Só que não é só o leite condensado. Tem os outros complementos. Tem o teu gás, tem tua energia, tem a sua pessoa.
certo? Mas você está no caminho certo, na visão de quem está de fora, como profissional. O primeiro ponto é esse, é visualizar o seu negócio. Ó, eu já sei quanto que me custa. A partir de agora, vem os outros desafios, né? Porque preço é fator de quantidade, preço é um indicador de concorrência. Então, preço ele faz também o marketing. O preço é o marketing de uma empresa, certo? E tem uma coisa muito interessante, que é eu agora não lembro o nome do autor. O autor ele fala muito sobre isso, que é aquela questão que hoje muitos pequenos empreendedores começaram a entender, que este produto ele não é somente o custo de formação dele. Ele é a pessoa que o representa. Que aí nós falamos hoje sobre agregados econômicos. E a gente fala sobre o valor que você agrega. Você, como a empresária que deu nome para o doce, você representa ele. Né? Então tem a questão de você, no momento que você começa a vender os doces, as pessoas te conhecem e tu passa teu carisma para elas, a pessoa começa a comprar, não é só porque o doce é maravilhoso, ela começa a comprar também porque ela vincula o doce à sua pessoa. E a gente começa a ver o que é valor agregado. A gente tem que, para acrescentar, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente a gente que trabalha diretamente com o público, principalmente na questão de se portar diante da sociedade, porque, tipo assim, você trabalha super bem, mas você não tem uma reputação tão legal, as pessoas não falam tão bem de ti, então isso, de certa forma, já vai te prejudicar em relação às tuas vendas. Certo. Mais alguma coisa, meninas? Consegui te ajudar? Sim. Um segundo ponto que eu queria tratar. Como foi falado, a Shire, ela trabalha com confeitaria. É como uma indústria, porque ela fabrica. Ela pega um produto já pronto, como leite condensado, como creme de leite, e vai transformar em um novo produto. Então, o processo de precificação é um. Agora, eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre como funciona isso em uma loja, em um supermercado, porque o processo é outro. Eles pegam o produto pronto e só revende, só entre aspas. Tem pessoas que pensam que é só que a gente sabe que há um agregado de valor em cima. Não é só quanto me custou a mercadoria, mas o imposto que vai ser cobrado, qual o frete que eu paguei em cima. Para dono de loja, supermercado, muitas vezes também vai considerar qual o valor do aluguel do prédio que eu uso, qual o salário do meu funcionário. Então, há um agregado de valor muito grande. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente como funciona essa precificação. Precificação é um processo técnico muito complicado, detalhado, seria a palavra detalhado. Porque a gente tem que levar em consideração o quê? Primeiro, quando eu falo de um comércio é parte do quê? Do que ele compra. E aí, o que é um custo para um comércio? O custo no comércio é o valor que ele paga para adquirir o produto, o valor do frete dele, o valor do seguro, se houver algum seguro que está trazendo a carga, certo? O frete, se ele pagar o frete, e os encargos tributários que tem dentro. Então, se eu tenho lá o cálculo contábil que a gente normalmente fala sobre o custo seria igual ao valor da compra bruta, mais o seguro, o IPI, que é tributo não recuperável, o frete, tá? E os demais gastos necessários para ter o produto à disposição da empresa, menos qualquer tipo de gasto que ele consiga reembolsar em outra fase do processo produtivo. Tá? E aí seria isso. Então, eu comprei o produto, comprei um lápis por R$1, mas nessa compra de R$1 desse lápis, eu paguei 50 centavos de frete, teve imposto de mais 50 centavos, teve o seguro que eu tive que pagar mais 50 centavos. Então, o custo não é R$1, é R$2,50. Então, parte daí. Tá? Aí, esse é um dos custos. Para o comércio, esses são os custos do processo. O aluguel dele é uma despesa, porque não tem relação com a produção, mas ela impacta na questão da sua manutenção. E a gente tem que fazer uma pausa agora e começar a entender como é que o comerciante ganha dinheiro. O comerciante ganha dinheiro com o ciclo de estoque. O que é um ciclo de estoque? É quantas vezes eu consigo vender esta mercadoria.
Comerciante ganha dinheiro como? Comprei um lápis por R$1, me custou R$1, vendi ele por 2. Comprei 2 lápis, vendi os 2 lápis, consegui comprar 4. Vendi os 4, consigo comprar 8. Vendi os 8, começa 16, 32, 64. Então, para ele ganhar, ele precisa fazer o estoque girar. Se ele não faz o seu estoque girar, os custos fixos dele vão consumir o seu estoque. É simples, muito simples, muito simples. Comprei o lápis por R$1 e consegui vender ele por R$2. Quanto foi que eu tive de retorno? Considerando só esses fatos, comprei por 1, vendi por 2. R$1. Certo? Agora, eu posso comprar quantos lápis? 2. Se eu consigo fazer isso num dia, fazer estoque girar, eu teria de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16. E aí, no final do dia, se eu conseguir fazer o estoque girar 16 vezes, eu vou ter mais de 200 lápis nesse cálculo matemático. Se ele, no final do dia, vender todos os 200, por exemplo, 200 lápis com um ganho de R$1, ele começou o negócio dele com R$1 e agora tem um ganho de R$200. Mas o aluguel dele é R$200. E se no mês ele só vendeu esses 200 lápis? Quem foi que ficou com o dinheiro? Ele ou o aluguel? Como é que ele faz para poder pagar o aluguel e ter ganho? No dia seguinte ele tem que continuar vendendo, fazendo o estoque girar. Certo? Dinheiro, para quem é comerciante, só entra... Na verdade, não é só comerciante, não. Em geral, só entra se o meu estoque girar. Certo? Vamos para uma matemática muito simples. Se eu vender 10 lápis ganhando 5 centavos, eu vou fazer um bom resultado? Vou fazer um bom resultado, senhores? E se eu vender 1 milhão de lápis ganhando 5 centavos? Aí é outra história. Agora, esse 1 milhão consegue pagar meus custos e me gerar um resultado? Certamente. Então, qual é o desafio dele? Vender 1 milhão. É claro que aqui é só uma questão de exemplo, só uma tentativa de explicar. Então, para eles, entender isso é um ponto muito importante. Entender isso é um ponto muito importante. Aí, eu tenho outros fatores. Então, quando eu vou precificar, eu tenho que saber meu custo e eu tenho que entender que o meu estoque tem que girar. Eu tenho que vendê-lo para poder... Quanto mais eu vendo, quanto mais ele gira, mais eu tenho entrada de dinheiro. E aí, eu vou me preocupar com o custo variável para a formação do preço de venda, a despesa variável, porque ela varia de acordo com o meu movimento. E eu tenho que entender que o meu fixo, quanto mais eu vendo, menor ele fica. O meu custo e minha despesa fixa, quanto mais o meu estoque gira, menor ele fica. Porque eu aumento a produção, a venda, e aí o meu custo fixo acaba fazendo o quê? Diminuindo. Certo? Pronto. O preço é um fator que, se o preço aumenta, o que acontece com quem está procurando meu produto? Cai. É uma lógica muito simples do âmbito da economia. Um conceito muito simples, demanda e oferta. Né? O preço é um fator determinante. E aí, quando um comerciante, quando um vendedor, quando alguém da indústria vai produzir e vender, ele tem que olhar para a precificação e dizer, a precificação é uma questão, é um fator que vai definir a minha movimentação, a minha entrada e saída de produtos. O preço não pode ser menor do que o meu custo, porque logo eu vou ter prejuízo. Tá? Dependendo da estratégia da empresa. Tá? Mas se meu preço for muito alto, objetivando ganhar mais no valor do que na quantidade, ele pode dificultar a minha venda. Menos gente vai comprar. Tá? Então, na hora de precificar, o que a gente tem que olhar é para qual é a estratégia. E é isso um ponto que eu bato muito em questão, que é, tem que se estudar. Você, olha, é uma das coisas mais difíceis. Para meus alunos, é difícil demais. E aí, além dos meus alunos, imagina para o empresariado. Pensar. Porque pensar parte do fator de que você desenvolver estratégia. Formar preço de venda é uma questão de estratégia. Então, eu sei quanto me custa, eu sei o valor do imposto e eu sei o meu ganho.
Quanto é que o mercado está absorvendo meu produto? Quanto que o meu concorrente está vendendo? Certo, mas eu tenho um agregado. Eu tenho um agregado aqui, eu tenho a qualidade do produto. Qual é a minha meta do mês? O que eu pretendo para o mês? Eu pretendo tal. Então, vamos trabalhar estratégias. Tá? Cidade pequena é uma coisa maravilhosa que é a propaganda boca a boca. Para a cidade pequena isso é maravilhoso. Certo? E quando a gente junta o boca a boca com você se colocar à frente do negócio, que é você se mostrar no negócio, vai lhe agregar mais valor. Entende? Tipo, você fazer o vídeo você mostrando, certo? Você consumindo. Isso, a pessoa te vendo como pessoa. Ó, essa é a moça do doce, é a moça que faz aquele doce. Eu adoro o doce dela. Que aí tu coloca a tua visão no produto. Entende? E a questão, assim, é uma questão de começo. Né? No começo a gente sente mais dificuldade. Eu mesmo não gostava muito de vídeo, não. Eu não gosto muito de vídeo, né? Tô botando eles para fazer vídeo, mas eu não sou muito fã, não. Só que pleno século XXI, a gente, para sobreviver, é isso. É fazer vídeo, é botar a cara, é fazer o nosso... Hoje a gente pode fazer o nosso próprio marketing, né? E voltando. A precificação é determinação de custo, é estratégia, tá? Matematicamente, o cálculo para a gente poder fazer uma precificação é como? Eu vou pegar o valor do meu custo mais o percentual da carga tributária, mais o percentual que eu quero ganhar. E aí, ao invés de você multiplicar por eles, você vai fazer um cálculo matemático que é assim. Custo total do produto e divide por 1 menos a carga tributária mais meu percentual de ganho. O que é interessante é isso. Ao invés de se multiplicar, o cálculo é uma divisão. Só que se a gente fizer isso, eu vou te mostrar que eu consigo ter um resultado a partir do que tu quer ganhar. Por exemplo, eu quero ganhar 30% na venda deste item. Se eu for te mostrar num cálculo matemático, fazendo essa metodologia, de eu pegar ali o valor do teu custo e dividir por 1, mais os percentuais, na verdade, menos os percentuais que tu quer ganhar, tu vai ter ali o resultado que quando tu vende, tu vai tirar o teu tributo, vai tirar o teu custo e vai pegar a tua margem de 30%. Só que isso, para quem está falando em estratégia de precificação, pode não dar certo. Entende? Que, por exemplo, eu tenho itens que não sofrem com a questão do preço, como o sal. O sal, por exemplo, não vai sofrer problema com preço, porque não existe substituto. E não existe uma concorrência exatamente dita para o sal. Mas aí, no mercado que nós vivemos, em determinado tipo de produto, tu tem concorrência e tu tem itens substitutos. Entendeu? Então, essa questão de fazer um cálculo matemático sem olhar para outros fatores ao teu redor, como eu lhe disse, lhe parabenizei, já é importante porque você já consegue visualizar, olhar para o teu negócio. Esse é um ponto importante, você poder olhar para o teu negócio, tanto em questão de número, como ele como um produto a ser ofertado para o mercado. Certo? Eu falo demais. Se deixar a noite todo eu falando. Para acrescentar nessa questão de meta de produção, algo que eu tento trabalhar bastante, e atualmente eu estou conseguindo, por conta da diversificação de produtos que a gente vende, é zero desperdícios. Eu tinha bastante desperdício lá no meu início, onde eu não sabia armazenar direito, da forma apropriada, os meus produtos, eu acabava tendo perda diante dessa situação. E a partir do momento que eu fui buscando a entender como que eu deveria guardar aquele produto, como eu deveria armazenar o morango de forma correta, porque é um produto que tem perca muito rápido, tipo, a duração dele depois que amadurece é só 2 dias. E olhe lá se chegar aos 2 dias, porque é muito, muito rápido esse processo. Então, tem inúmeros fatores influenciam para essa questão. Eu tento ao máximo não ter perdas de material, zero desperdício. Assim, como dica de experiência, uma coisa muito interessante para o meu amor poder fazer é, primeiro, transformar o teu produto em um presente e não em algo para consumir. Que, por exemplo, meu amor já faz, né? Tipo, isso aqui é um presente. Então já é um ponto positivo por isso. Então você transforma ele em presente. E um outro ponto importante meu amor falou que seu Instagram não é tão movimentado, então não movimenta tanto, né? Mas seria muito interessante, por exemplo, fazer vídeos de você produzindo,
vídeos de você explicando sobre como é que monta a questão, como evita a questão de desperdício, é claro, sem dar os pulos do gato, né? Mas explicar a questão de como você evita, porque tu cria com quem está assistindo aquele elo de, ó, ela se preocupa com a produção dela, se preocupa com a falta de desperdício. Então cria essa questão do relacionamento com quem vai comprar. Entende? Então é bom. Não precisa também fazer isso de imediato, mas uma coisa para se pensar. Entendeu? A gente já está buscando essa melhoria para que o nosso Instagram evolua. Atualmente a gente conta aí com 1.100 e alguma coisa de seguidores. E eu já estou me organizando nessa questão de produção de vídeos explicativos, vídeos de produção. O único fator que nos impede de fazer isso ainda é só a questão do meu tempo, porque além da confeitaria, eu também trabalho meio período numa loja de agropecuária lá na minha cidade. É a vida. É a vida, é o trabalho, né? Certo, meninas? Nós estamos chegando ao final da nossa participação com vocês. Temos aqui alguns produtos, né? Vamos fazer o marketing da menina, porque a gente trouxe aqui para demonstrar. Meu Deus, aqui é meio quilo, né? 572 gramas. Eu sabia que era meio quilo, porque tá grande demais. E aqui, esse brigadeiro, né? Realmente é presenteável. Eu pedi especialmente para a gente presentear nosso querido professor. Que também. Só um diazinho no Não. Você vai ter a oportunidade de testar e daqui a pouco também vamos ter uma amostra grátis para testar o produto. Galera aqui da sala vão poder aprovar, ver se é qualidade mesmo, garantida. E aí a gente já deixa, né? Como ela falou, tá vendendo aí, ela vende na faculdade. Esse bombonzinho menor. Esse bombonzinho menor, ela vende aqui na faculdade. Então, quem se interessar, já fica sabendo aí, viu? Eu trouxe mais algumas unidades. Como é mesmo? @domdossier.story. Domdossier. Chique, é o nome. .story. Ele tá marcado no vídeo pra gente. Ok. Viu? Agora a gente vai disponibilizar o doce. Para quem tiver interesse e curiosidade de saber o sabor, estamos aqui. A gente gostaria também aqui. Eu gostaria de dar esse pequeno mimo para a Shaira, como uma forma de agradecimento por ter topado, por ter vindo aqui, por ter abrido as portas do seu negócio, né? Falado um pouco, respondido as nossas perguntas. Muito obrigada pela sua participação. Igualmente também ao nosso mestre aqui, que é literalmente o culpado de estarmos aqui nessa noite, o responsável por estar junto de tudo isso. Eu que agradeço pela oportunidade. É algo que serve tanto para a gente abrir a mente de uma forma que tentar entender algo que a gente não conhecia, como que funciona todo esse processo da confeitaria em si e adquirindo conhecimento de certa forma, né? E assim, eu me despeço de vocês essa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma troca maravilhosa. E é isso. Não está aí, não. Não? Pode ser. A gente tinha programado uma dinâmica para fazermos nessa noite. Contávamos com a participação ao vivo, né? Mas infelizmente não teve o ao vivo. Mas nós vamos fazer mesmo assim, adaptando com a participação dos nossos colegas, né? Que depois vai degustar o docezinho. Então vai ajudar nós na dinâmica, nada mais justo. Esse aqui? Ambos têm, mas eu trouxe mais unidade. Pega a plaquinha ali. A plaquinha ali. Pode tirar. Silêncio. Então, nós tínhamos planejado a dinâmica, né, com a participação ao vivo, mas nós vamos adaptar aqui porque é isso. Quem sabe faz. Ao vivo. Ao vivo e sem ser ao vivo também, a gente desenrola, certo? A nossa dinâmica consiste da seguinte maneira: você que vai assistir este vídeo depois pode também participar. Nós trouxemos a imagem de alguns produtos e nós vamos mostrar
E você vai pensar aí da sua casa, quando você assistir, qual o preço, quanto você daria por esse produto. E aí dá um tempo para pensar. A galera aqui que está presente na sala vai ter oportunidade de opinar. Vamos ver se vocês vão acertar, para ser digno de ganhar a demonstraçãozinha aqui, viu? É o primeiro produto que eu vou mostrar para vocês, e vocês vão ter um tempo aí pensar quanto vocês dariam, quanto vocês acham que custa esse guarda-chuva. Tá, então nós estamos aí na base, estão dando aí 20, 25 a 30, né? Certo. Agora deixa eu revelar para vocês quanto de fato é o preço desse guarda-chuva. Detalhe, não é preço inventado, isso aqui eu tirei de um site, então eu vou revelar o preço que ele é vendido no site. Nada de frete, é o preço real. Esse guarda-chuva está sendo vendido na base ali de R$130. Calma. Vamos lá, próximo produto. Agora nós temos aqui uma almofada, é uma almofada, gente. Quanto vocês dão? Certo, ficaram aí nos 100, 150, né, mais ou menos. Deixa eu dizer quanto é, R$240. Detalhe que eu não mencionei, gente, é feito à mão, é artesanal, então demanda muito tempo, muito trabalho, certo? Agora essa caneta belíssima de metal. Eita, mas vocês ficaram com o pensamento muito negativo, tá dando um preço alto demais. Calma. É uma caneta, gente. Essa caneta de metal custa... Essa caneta de metal custa R$220. Vocês exageraram um pouquinho. Agora temos aqui esta belíssima sandália. Então, gente, essa sandália aqui, ela é da Arezzo. Quem nunca ouviu falar da Arezzo, né? Custa R$529,90. Pessoalmente, tem quem goste. Eu achei feio, né? Mas, enfim, cada um. Agora temos aqui esse belíssimo óculos. Não. Não sei se eu revelo, fica muito fácil eu revelar a marca. Não é Ray-Ban, não é Ray-Ban. Estão dando 800, certo? Deixa eu revelar aqui o preço. 1.200 é R$4.850. Este óculos aqui é da Chanel. Agora vamos aqui para o último produto. Isso aí é fácil de identificar. Ei, vamos... Calma.
O spoiler que eu vou dar, isso aqui é um Rolex. 121 mil. Na sua composição tem aço e ouro rosa. Como vocês podem perceber, a gente superfaturou o preço. Como assim? A gente escolheu propositalmente produtos caros. Mas se vocês forem ver, são produtos de boa marca. Quem nunca ouviu falar de um Rolex ou desejou ter um Rolex? Arezzo. Quem nunca ouviu falar de uma sandália da Arezzo ou da Chanel? São marcas muito conhecidas. E aí a mensagem que eu quero deixar com essa dinâmica é que na hora de precificar um produto, há muitos fatores a serem considerados, inclusive qual a marca. Hoje em dia, se você disser, é um relógio Rolex, isso, só de falar o nome Rolex, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar da marca. Então, só esse fato da marca ser tão conhecida, pela sua qualidade, pelo seu valor, isso já agrega valor à marca. Eu estava até pesquisando, eu fui pesquisar, eu vi o valor do relógio, né? 121 mil, eu fiquei assim, meu Deus. Tem ouro, eu entendo que tem ouro, mas tem outros relógios aí de ouro que não é tão caro assim. Inclusive, eu pesquisei. Aí a internet me disse o quê? O relógio Rolex são caros por uma combinação de fatores. Reconhecimento da marca, alta qualidade de fabricação, materiais de luxo e demanda excessiva que supera a oferta. Olha só, a procura é maior do que o que eles podem ofertar. Então, é um fator que influencia. A demanda e a oferta é algo que influencia. Por exemplo, nós tivemos aí a pandemia. A demanda pelo álcool em gel, por uma máscara, foi absurda. Tão absurdo que muitas pessoas estavam fazendo, estavam aumentando o preço para ganhar. Mas as pessoas queriam tanto se proteger da pandemia, queriam tanto obter aquele produto para se proteger, que elas não estavam se importando com o valor. E aí os fabricantes, os vendedores, comerciantes se aproveitaram dessa demanda excessiva. Então há N fatores na precificação. Se eu tenho uma oferta pequena, aquele produto se torna, digamos, exclusivo. Então isso agrega valor ao produto, eu consigo vender mais caro. Se eu sou uma marca reconhecida no mercado, como o Rolex que eu falei, a Chanel, isso também eu agrego mais valor. Por quê? Porque a minha marca é conhecida, eu tenho a minha clientela, as pessoas ouvem falar da marca e já ficam, uau, um Rolex. Talvez nem seja tudo isso. Tem, de fato, produtos de alta qualidade? Tem, mas há outras marcas no mercado também que têm qualidade, que às vezes tem exatamente o mesmo material, mas não tem o mesmo reconhecimento. Então, não tem esse agregado de valor ao seu produto da marca, da imagem visual que a marca tem. Então, isso é algo a ser considerado. Há muitos fatores na hora de considerar a qualidade. A qualidade agrega valor. Nós sabemos que sim, existe o mesmo produto feito com uma matéria-prima inferior, menos qualidade, vai durar menos. Então, eu queria, no final aqui dessa nossa conversa sobre precificação, deixar essa mensagem. Nós apresentamos aqui vários produtos. Você vai achar ele de várias marcas inferiores, com qualidade inferior e também com um preço inferior. Então, N fatores. E eu queria, nessa noite, agradecer a vocês que nos assistem. Pedir que, né, se chegou até aqui, deixa o joinha, o comentário e a curtida do nosso vídeo. Foi um prazer estarmos nessa noite, nessa oportunidade de falarmos sobre precificação. Esperamos que você que assista esse vídeo, sendo um profissional ou sendo um leigo, possa obter algum conhecimento, até mesmo se você for empreendedor, que você possa ter tido uma noção daquilo que nós tentamos da forma mais simples possível passar para você acerca
acerca do que é a precificação e a importância da contabilidade de custo nesse processo. Sem a contabilidade de custo, sem saber quanto é o custo da fabricação, da revenda de um produto, eu não tenho como precificá-lo. Então, é indispensável para um vendedor, para um empresário, para um gestor, entender quanto custa o seu produto para precificá-lo de modo que ele não vá ter prejuízo, mas também não vá superfaturar, não vá vender de um valor injusto e até, de repente, perder no preço de mercado. Não, saber precificar de maneira justa, de maneira que vá agregar valor à sua marca, de maneira que vá lhe trazer lucro e a possibilidade de tocar o seu negócio para frente. Assim nós encerramos nosso podcast nessa noite.